você explicasse essa questão da postura que muita gente faz, sabe o que é o certo e sempre faz o errado. Bom dia. Então, eu falo para os pacientes o seguinte: sempre que você tem uma lesão, uma patologia, ela pode estar vindo por duas coisas, geralmente. Ou foi traumática, tá? Ou relacionado a alguma alteração postural. Só que qual que é o problema? Em geral, essa alteração postural, ela não aparece no começo. Depois de um tempo que ele tem essa lesão, essa alteração postural, que ele vem a ter dores. Tá? Então, por exemplo, o jeito de ficar sentado, o jeito de ficar em pé. É muito comum as pessoas se apoiarem numa perna só. E isso vai gerar todo um transtorno de equilíbrio na região do quadril, que é uma região de equilíbrio do nosso corpo. Esse desequilíbrio ele passa para a coluna lombar, para a torácica e, enfim, para a cervical. E aí vai acabar passando, né, que o paciente tenha, às vezes, dor na lombar, às vezes na torácica, às vezes até na cervical. Ou, inclusive, isso se torna um transtorno e passe para o joelho, para o pé. Tá? Então, o nosso corpo ele tem que estar em equilíbrio. Se ele não tiver esse equilíbrio e tiver algum desajuste postural, isso, com certeza, a médio, às vezes até curto prazo, vai gerar um transtorno e o paciente vai começar a referir dor e ele vai ter que procurar um tratamento. Questão de postura, quando ela não é certa, ela pode ter uma lesão permanente no paciente ou ela pode ser tratada e pode ser curada? Então, o grande problema da coluna é que tem algumas estruturas, então, por exemplo, o disco intervertebral, que é um disco que fica entre as vértebras, né, da coluna, ele é de fibrocartilagem e é um material que não regenera. Então, se o paciente apresenta, por exemplo, uma hérnia discal, né? Essa hérnia a gente não vai conseguir, com a fisioterapia, corrigir totalmente. Tá? Então, dependendo do nível que essa hérnia se encontrar, o caso vai ser cirúrgico. Então, esse é o problema. Tá? Mas, por exemplo, se eu conseguir evitar que aquela hérnia aumente de tamanho e que aquilo pare de progredir, eu vou conseguir que esse paciente viva bem, sem dor, mas com restrições. Então, mas na verdade assim, o que é o importante? É ele se manter atento às posturas, né, e às posições viciosas dele, porque o nosso corpo ele acaba falando com a gente. Então, se você estiver numa posição e aquela posição que você tiver começar a te gerar algum desconforto, é porque seu corpo já está te avisando que alguma coisa está errada. Então, é hora de você parar, olhar, né, tentar entender o que está acontecendo e tentar mudar. Até a gente brinca, né, porque a maioria dos pacientes reclama muito que tem dor quando está assistindo um filme. Então a gente acaba vendo que é o sofá. Eu brinco que foi um fisioterapeuta falido que inventou o sofá. Mas o problema não é o sofá. O problema é que a pessoa senta no sofá e aí encosta, reclina, aí põe a cabeça no braço do sofá, mas o braço do sofá às vezes é muito alto. Então, todas essas alterações vão acabar gerando um transtorno. E pode ter certeza, a hora que ele está sentado numa má posição, ele já começa algum desconforto. Mas muitas vezes a gente não presta atenção nisso. E aí, a hora que se instala a lesão, aí a dor vem muito forte. E alguns pacientes chegam a travar, inclusive, ligam, estou travado, não consigo mexer, mal consigo respirar. Aí que daí ele vai dar atenção para aquela dorzinha que ele estava sentindo antes. Então é importante ficar muito atento aos sinais, né? E tentar prestar atenção na postura. A maioria das pessoas já teve algum contato, alguma orientação, mas acha que não vai acontecer com eles, né? Então, mas é um fator muito importante, tanto é que pela Organização Mundial de Saúde, a gente tem que 80% da população teve ou terá dor nas costas. E nesse terá, eles incluem pessoas que estão mantendo uma má postura. Tá? Então, isso que é o grande passo importante, é tentar prestar atenção e aí tentar arrumar as dicas que você já tem. Se você não tem conhecimento, procurar um profissional, ou mesmo em livros, a internet tem muita informação, né? Então a gente dá uma pesquisada para ver o que pode acontecer, que é importante cuidar. Certo, doutor, nesses 80% também se encaixam as crianças? Então, agora, para vocês terem uma ideia, está se notando muito o uso, né, de muito tempo de computador, videogame pela criançada. Então, eu andei vendo alguns artigos que eles colocam que eles já estão querendo mudar essa porcentagem de 80% passar para 90%, visto essas crianças que desde pequeno já estão tendo maus hábitos posturais na frente do sofá, na televisão, no videogame, no computador, porque fica muito tempo e acaba não percebendo. Então é importante que os pais fiquem atentos, né? Se não souber orientar, procurem a ajuda de um profissional que saiba.
mas é de extrema importância. Eu brinco o seguinte, que dor na coluna é que nem poupança. Então, tudo que você faz de errado a sua vida inteira, isso você vai acumulando e vai acumulando uma poupança da dor na coluna. Um dia você vai buscar. E aí pode ser que essa poupança esteja muito gorda e você vai sofrer bastante. Então é importante cuidar, tá? Porque são estruturas que realmente algumas delas não regeneram. Essa é a importância. Certo, doutor. Por conta da vida corrida que todo mundo tem, trabalha, estuda, tem que trabalhar fora de cidade que mora, alguma dica que o senhor dá, alongamento, para melhorar a postura? Então, na verdade, assim, a primeira dica realmente é tentar entender e observar a sua postura. Isso é um dos principais. Mas a atividade física ajuda muito, tá? Então, procurar atividade física sempre com um profissional, né? Para evitar fazer movimentos errados. Tá tentando, não consigo fazer atividade física, mas assim, pelo menos uma orientação, alguns alongamentos, mas buscar evitar a má postura no dia a dia, que a maioria das pessoas sabe que está fazendo errado, então eu abaixei desse jeito errado, sabe que está fazendo errado e continua fazendo, porque acha que aquilo não vai dar em nada. Então acho que é importante, atividade física, acho que para todos os aspectos, né? Então a gente está vendo que isso ajuda a pessoa com seu bem-estar físico, parte cardiorrespiratória, né? Até a parte emocional mesmo. A pessoa que faz atividade física, ela acaba ficando, né, por conta de serotonina, alguns hormônios, ela fica mais alegre, mais entusiasmada. Então é importante, né, a atividade física como um todo, para todo o organismo. E em relação à coluna, fundamental desde que também seja feita com acompanhamento. Que a gente vê alguns que acham que tem que levantar peso demais na academia e não pega orientação, que acabam se machucando dentro da academia. Então já tive vários pacientes que vêm para mim da academia lesionados. Tá? Não porque não teve orientação do professor, mas porque quis fazer por conta e achava que estava fazendo certo e queria levantar peso demais. Então é importante orientação, tá? Sempre acompanhamento.